Boa tarde. Regressamos para uma nota de resumo sobre as primeiras comunicações apresentadas na conferência Jornalismo e Política, a cobertura jornalística das eleições em 2009. Em destaque no primeiro painel, referente à relação entre governo e mídia, foram colocadas questões sobre o papel das assessorias de imprensa, a autonomia dos jornalistas e a forma como os próprios jornalistas se tornaram objeto de escrutínio, numa altura em que, para alguns, a função dos mídia na atualidade passa por conferir visibilidade aos atores políticos. Brian Loader, da Universidade de York, enfatizou o relacionamento entre o sistema político e o sistema mediático, evidenciando o envolvimento dos cidadãos e a sua contribuição durante a campanha eleitoral. O segundo painel de conferencistas, constituído por investigadores da comunicação política, retratou o envolvimento entre os jovens e a política e o real papel da Web 2.0. No auditório encontra-se Francisco Sousa com Maria José Brites. Bom dia, precisamente Catarina, comigo está Maria José Brites, do Centro de Investigação Média e Jornalismo. Ela trouxe-nos aqui um estudo sobre o envolvimento dos jovens na política e eu passo-lhe a perguntar desde já, nestas últimas eleições vimos o envolvimento dos partidos nas redes sociais, nos sites, blogs, etc. Como é que mesmo assim nos diz que as referências aos jovens foram escassas? Eu não me centrei nas redes sociais na minha investigação, mas sim na análise jornalística de dois jornais, Diário de Notícias e do Público, e também das páginas partidárias, páginas web dos partidos com assento parlamentar e das suas jotas. Precisamente eu quis-me centrar na fonte política primária e no caso concreto das páginas dos partidos políticos, e de facto as referências foram escassas e em alguns casos inexistentes mesmo. Essa inexistência e até essa aposta nos sites, sendo que é uma área um pouco apetecível para os jovens, e o fraco aproveitamento desses recursos revela por parte dos partidos digamos, um desaproveitamento de chegar aos jovens, digamos. Não há um aproveitamento correto desses recursos, digamos que os partidos aqui não estão a deixar os jovens para segundo plano. Eu penso que sim. É um pouco inexplicável essa situação, mas penso que sim. Na base, de facto, o interesse revelado foi praticamente inexistente e, no caso concreto, estamos a falar dos próprios partidos, não é? No caso concreto das suas páginas na internet, que podiam ter aproveitado estas eleições para tentarem captar novos eleitores, e no caso concreto das Jotas, portanto, a mesma situação, ou seja, mas para isso acontecer, se calhar também têm que deixar de se centrar num discurso tão para consumo interno de cada uma das cores partidárias, porque isso é capaz de limitar um pouco a captação de novos eleitores. Esse desaproveitamento destes recursos dever-se-á a uma fraca resposta também dos jovens em relação à política? Eu não sei se os jovens estão tão alheados quanto isso da política. Essa será outra parte da minha investigação que também irei fazer no futuro. Por um lado não sei isso, e por outro lado a questão é quem não conhece, por vezes, também não se interessa. E se os estudos realmente revelam que os jovens cada vez sabem menos de política, designadamente em contexto escolar e em contexto familiar, se calhar depois também não têm capacidades suficientes, capacidades no sentido de conhecimento suficiente, para também se interessarem, digamos, pela política mais pura e dura. Mas hoje em dia há muitas outras formas de fazer política, e por isso mesmo eu não sei até que ponto os jovens são tão desinteressados quanto isso. Muito obrigado. Foram então as palavras da doutora Maria José Brites, ela a criticar de certa forma a maneira como os partidos comunicam com os jovens e desaproveitam os recursos que têm disponíveis. Catarina?
Obrigada, Francisco. Nós fazemos agora uma pausa para almoço. Regressamos às 15h30 com o painel Novos Mídia, Cidadania Política e Campanhas Eleitorais.